Boa noite, pessoal, tudo bem? Estudo de regras, tá? 173, se eu não me engano, mas vai ficar privado, né? É, a gente tem muita gente aí que esteve nas duas grandes finais estaduais desse fim de semana, tá? É, uma pessoa pediu para que as pessoas não fossem expostas e tal, e eu falei, cara, tá bom. Realmente foi muita informação, talvez gerasse um ruído pior do que um ruído melhor, tá? Primeira coisa, aproveitar que tem uma galera que não vem sempre aqui, eu, Guilherme Cohen, CPF, sou extremamente aberto para ajudar qualquer pessoa a evoluir na arbitragem. Você pode questionar qualquer pessoa que vem aqui regularmente. Pedro Braz, Anderson, Marquinhos, João, Theo, Felipe Ferreira, cara, Luizão. Luizão, tô no devo com ele. Então, Luizão, não pergunte ao Luizão se eu consigo ajudar, tá? Mas, cara, tudo que eu posso fazer para ajudar as pessoas ao meu redor a melhorarem, eu vou fazer, tá? Sei que as pessoas, no geral, têm uma visão controversa sobre mim. Ah, porque eu conheço aquilo, conheço isso, mas eu quero ajudar todo mundo a evoluir. Né? É por isso que a gente criou a EAFA, é por isso que a gente criou o estudo de quarta-feira, é por isso que a gente regularmente traz árbitros dos Estados Unidos para conversar com a gente, seja de forma presencial ou de forma remota, tá? É porque isso aqui é muito importante. E eu me importo muito com a arbitragem. Eu conversei com o Filipão esse dia, ele falou, cara, já pensou que só você pensa desse jeito? E aí eu falei, cara, não, tem mais gente que pensa desse jeito. Mas tem pouca gente que pensa desse jeito, né? De levar o negócio a sério de verdade. Entendo a questão da disponibilidade de tempo de cada um, entendo a questão que a vida pessoal de cada pessoa tem suas particularidades. Tem gente que tem gente adoecida na família, tem gente que trabalha em escala, tem gente que trabalha de 6 da manhã até 6 da tarde. Cara, entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Mas, quando a gente entra no campo, ninguém quer saber se o filho do Marcos teve febre ou não. Ninguém quer saber se a filha do Theo tá bem ou não tá. Se ele acerta ou se ele erra, as pessoas estão cagando. Só que a gente tem que estar preparado, tá? Para a nossa melhor versão dentro de campo, de algum jeito, tá? É... Eu vou compartilhar os vídeos, são 9 vídeos, tá? Que eu compartilhei. E aí eu queria trazer alguns pontos para que a gente pudesse esclarecer. E aí, cara, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida, por favor, é, eu gostaria que me interrompesse e falasse, Guilherme, não entendi isso. Oh, o Vamos, Mato Grosso. vamos usar hoje para a gente tirar todas as nossas dúvidas, tá bom? Hoje, eu não vou fazer aquele esquema que a gente tem feito, né, de chamar alguém para responder e tal. Eu vou falando, tá, sobre os lances e quem tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, reitero que me interrompa para a gente poder trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Deixa eu primeiro jogar para a tela aqui do lado. Tá, vamos lá. Seguinte, isso aqui é um try, tá? 6-0 para o time A, beleza? Esse jogador aqui atrás, deixa eu dar uma marcadinha nele aqui. Esse jogador aqui, ó, ele vai correr e vai pular por cima da linha e vai aterrissar no adversário. Até chegou a ter uma flag aqui no campo, tá? E depois foi retirada e tal. O que acontece? Jogadores que podem aterrissar em cima de um adversário numa tentativa de bloquear um field goal. Jogadores estacionários até uma jarda da tackle box, até uma jarda da zona neutra, tá? Se esse jogador vem correndo e salta, definitivamente ele não é um jogador estacionário, tá? E quando ele salta e tenta aterrissar e ele aterrissa no adversário, tá? Isto é uma falta por saltar. Ele não pode fazer isso. Como aqui o ponto extra foi convertido, a gente tem duas opções para o time A, o time de ataque. Metade da distância e repete o try, ou 15 jardas de penalidade sendo aplicadas no próximo ponto. Beleza? Fala, Felipe.
Vamos lá, tudo bem? Boa noite. A gente E não aí? se conhece, mas eu estava no jogo, eu era o Seja Line Judge, bem-vindo. tá? Muito obrigado. Espero que esteja ouvindo bem, eu tô dentro do carro, mas foi a forma que deu. Seguinte, cara, esse jogador ali, quem estava no jogo é eu, o Shug, o Bruno, o Anderson, inclusive quem jogou essa flag foi o Anderson, Uhum. falando exatamente o que você nos pontuou, só que a questão foi a seguinte, Shug, que estava de umpire nesse jogo, estava bem na frente da jogada, contrapôs o ponto de que ele aterrissou num jogador do Rex, e ele não utilizou dessa forma, ele pulou na aterrissagem, realmente ele encosta, só que na imagem não aparece, mas ele aterriza no jogador do Rex, tanto que não teve reclamação dessa situação por parte do atleta, que na imagem parece que ele aterriza. Só esse é o ponto. Uhum. Tá. É, O aterrissar, tá? Só para deixar claro, ele pode ter aterrissado nesse cara do Rex, tá? Só que ele tá fazendo contato com os caras do ataque. O cara de baixo, né? É, esse cara de baixo aqui. Então, Sei. tipo assim, Não, assim, eu não tô dizendo que tá errado, só não, tô pontuando o perfeito. que foi dito lá. Né? Uhum. E assim, eu entendo o ponto, tá? Só que, primeiro, sempre que um cara vem de trás correndo, isso tem que ser um alerta pra gente, tá? O manual de mecânicas tem até um termo pra isso, que é o tijolo na mão, tá? Esse cara, quando ele vem saltar, vem correndo de trás pra saltar, cara, é um tijolo na mão. E é muito difícil ele não aterrissar num oponente pelo fato, tá? De que o objetivo dele é passar por cima da linha. E o nível de atleticidade, de atleticismo do jogador brasileiro ainda não é tudo isso, sabe? Tô esticando a corda, tá, Felipe? Então, eu acho que é mais um ponto do tipo, cara, eu entendi o ponto, mas ainda assim tem contato ali desses caras com o jogador do ataque, entendeu? Acho que esse é um ponto importante também. Fala, Perfeito, perfeito. pô, Muito obrigado. valeu, tamo junto. Fala, Garbato. Boa noite, meu querido. Boa Só uma noite. dúvida, só para esclarecer. Se ele salta sem fazer contato, passa por cima, não é falta daí no caso, então? Falta também. Falta também? Ele não pode saltar por cima de um adversário. Ah, tá. O único jogador que pode saltar por cima de um adversário é o carregador de bola. Ah, tá, ok. Beleza? Beleza. Come together. Felipe, se você quiser falar sobre esse lance aqui também, vai ser um lance bem legal, tá? Inclusive, cara, fiquei surpreso, bem surpreso positivamente com o relógio do Diego, tá? Foi bem condizente. Tirando as ações ali no final do jogo que a gente vai comentar um pouquinho, tá? Cara, o gerenciamento de relógio dele, pô, nota milhão, assim. Até mandei mensagem pra ele depois do jogo, falei, cara, bem Incrível. legal. Muito bom. Foi a comunicação entre ele e a equipe. Eu, como line judge, ele estava extremamente ficcionado em tentar ajudar ele a manter o relógio. Enfim, inclusive fiz uma cagadinha ali por causa disso, mas foi muito bom. Ele, super comunicativo e maravilhoso, tá? Top. Cara, e essa jogada ali, eu vou aparecer bastante nessa tua aula, porque Vai. quase tudo foi na minha frente. E fui eu Aham. que marquei essa falta, tá? Uhum. Eu parto do princípio que eu só marco o que eu vejo e eu não marco o que eu não vejo, certo? Perfeito. Simples. Podem gritar, porque se eu não vi, infelizmente eu não posso marcar algo que eu acho que foi. Sim. E para mim, nessa situação, eu estava na minha frente, eu virei, eu tinha marcado uma falta de um offside, Aham. se eu não me engano, Bem marcado, tá? inclusive. E em seguida, tanto é que eu joguei o boné, porque, cara, se eu tivesse que tirar até a meia, eu tinha jogado a meia, porque no momento, cara, para mim foi o que foi e não existia o que não fosse, tá? O Prantz, cara, tive um convívio por anos com ele, inclusive conversamos sobre essa jogada, que no jogo ele falou realmente, ele começou fora do campo e terminou dentro. Eu falei, cara, para mim o contato foi fora, tá? Por mais que foi na iminência, a maldade do jogador do Rex foi gigantesca, porque depois ele não reclamou da minha marcação também, né? Mas Tá. entendo que agora vendo o vídeo, concordo com a não marcação e eu marquei errado. Tá. Tá? Me explica o que você viu o cara fora de campo? Ou. Para mim, o primeiro contato ele já estava com o pé fora do campo, porque ele já estava saindo, né? O que poderia acontecer, que eu estava muito de olho, é tipo aquela esticadinha a mais, ele tentar se manter dentro do campo, Tá. mas ele não tentou, ele estava saindo para fora do campo e ainda assim veio o tackle no joelho e para fora. Show. Enfim, foi realmente Uhum.
intenso, só que deveria não ter marcado. Tá. O que eu teve uma parte que você falou aí que eu achei perfeito, cara. Você marca o que você vê, não o que você acha, né? O livro de regras, cara, a gente sabe que ele é meio complexo, mas ele não quer que a gente faça o que a gente chama de overthinking, tá? Que é viajar na maionese. Inclusive, abraço pro Maionese, que não tá com a gente, não vai assistir, mas foi uma pessoa importante na nossa história. Felipe, seguinte, cara. O que me chamou atenção nessa falta, tá? Para você, tá? Na hora do contato, esse carregador de bola estava claramente fora de campo? Pra mim, tava naquele momento, sim. Tanto é que no frame que o Prancis me mandou, tá só o último pé dele e o começo do contato. É o pé direito dele, se eu não me engano. Tá. O que O pé dele acontece? dentro do campo, existe contato. Não, pode falar. Pra gente dar uma falta aqui, tá? Esse cara tava correndo rente à lateral, tá? O contato, ele tinha um pé. A sensação que eu tenho, tá? Se eu estiver errado, por favor, me corrija. É que ele meio que pisa fora e toma essa giletada. Foi mais ou Mas menos tem um isso? frame que ele tá com o último final Não. do pé dentro do campo, entendeu? A gente não precisa ir no frame, tá? Exatamente onde eu quero chegar. Eu quero facilitar a tua visualização para ser uma falta ou não, tá? Primeira pergunta que eu vou te fazer, tá? O fato desse cara ser um quarterback influencia a tua decisão? Não. Boa. Gosto disso. Seguinte. A gente só vai dar uma falta de late hit nesse caso, tá? Quando esse cara estiver claramente fora de campo, tá? Ele era um cara em velocidade correndo perto da lateral. E não é uma ação Não tempo molhado. não é deliberadamente atrasado, entende? Meio tipo, ele dá uma pisadinha fora, ele estava indo para fora, mas ele estava em velocidade tentando ganhar jardas ainda, tá? O manual de mecânica recentemente até adicionou o seguinte, cara, não é algo que eu goste, mas até falei isso com o Pedro Barros, cara, eu não apito pelo que eu gosto, eu apito pelo que tem que ser apitado, né? Então assim, se esse cara tivesse desacelerado indo para lateral e ele toma uma porrada, o manual de mecânica fala, pode marcar. Só que esse cara estava em velocidade, correndo perto da lateral, tentando ganhar jarda, e ele toma um lance que é esteticamente feio. Realmente é esteticamente feio. É totalmente violento. Mas esse cara ainda não era um cara claramente fora de campo. Por isso, eu não acho que deveria ter sido chamada. É onde eu tento me embasar um pouco mais para que isso não fosse uma chamada, sacou? Perfeito, perfeito. Mas eu vou te dizer que para mim no lance ele tava tipo uma meia jarda para fora já. Essa foi a minha sensação no momento, no ato. Sim. Tanto que eu joguei o boneco foi para mim assim, ele estava muito fora. Entendeu? Então, mas eu entendo o teu ponto e agradeço o comentário. Mas vai ter uma jogada muito parecida com essa depois, no final, né? Que aí realmente eu acho que foi mais condizente. Eu acho que é essa, ela inclusive, se agora. estende. Não é essa 1:59 para acabar? Sim, é exatamente essa jogada ali. Pô, se não for, foi recheado esse jogo para mim, foi uma caixinha de Kinder Ovo. Mas eu vou te falar, eu adoro jogo assim. Não, eu adoro também. Eu adoro também e vou te dizer, faz a gente crescer muito como um árbitro, sabe? Cara, seguinte, esse lance aqui, antes da gente começar ele, eu queria até falar uma parada. Eu fiz umas anotações, tá? Depois, se você quiser, eu posso te mandar e tal. Sobre esse jogo, tá? Eu vi que você, Shug, até o Anderson, em alguns momentos, estavam sinalizando de forma exagerada o relógio. Concorda comigo? O cara caía no meio do campo, você rodava o relógio. E aí eu até depois falei, Anderson, e até falei com a equipe da semifinal do Paranaense, falei, pessoal, o cara do relógio, ele tem uma visão melhor até que o referi. A gente não sinaliza desse jeito, tá? Exacerbado. Pro referi, não tem por que a gente fazer isso pro cara do relógio, que tem uma visão melhor do que o referi no campo, tá? A gente não precisa errar as nossas sinalizações do tipo, pô, o cara cai no meio do campo, 2/8, a gente rodando o relógio, umpire rodando o relógio, Red Linesman rodando o relógio. Mão pra cima. Se fosse para parar o relógio, vocês teriam feito sinal de timeout, por exemplo. Sabe? É onde a gente não precisa pecar pelo excesso aqui. Beleza? E aqui
é aonde o negócio, cara, pra mim, jogada mais legal da partida essa aqui, tá? Que é o seguinte, pra você ver o impacto de uma sinalização, tá, Felipe? Aqui vai ter a corrida, tá? O número 2 vai pra direção da lateral e ele vai ser empurrado pra fora, concorda? Uhum. Pra você, aqui, qual é Pra você aqui, qual deveria ter sido a sinalização? Solta a jogada ali pra mim, solta. Eu deveria ter jogado a flag e parado o relógio. Parado o relógio e jogado a flag. Só que tem um detalhe, cara, que é onde é o crème de la crème, que é o seguinte, tá vendo onde acontece esse contato aqui? Sim. Ele é empurrado para trás, ó. Isso aqui é maior avanço. Era relógio rodando. Aqui sim você ia fazer o sinal de relógio rodando. Entendeu? Entendi. Um ponto e foi arrastado desse ponto para trás. Mesmo que ele saia de campo, é o ponto do maior avanço. E aí, Maior avanço. aqui você joga a flag fora de campo, tá? Tem um ponto muito importante aqui, tá? Tem até isso mudou tem pouco tempo no livro, tá? Acho que tem uns 2 anos. Quando a gente vai jogar uma flag por uma ação fora de campo, a gente não joga flag na lateral. A gente joga flag no ponto correspondente à jarda dentro de campo. Então aqui No máximo avanço pra gente ter como marcação. você colocaria na jarda onde, por exemplo, isso aqui foi, sei lá, não dá nem para ver direito, 40, 35, sei lá, jarda 33. Você colocaria na lateral na jarda 33 e não fora de campo. Você vê que o cara do Rex vem até quase que pegar a tua flag aqui, ó. Tá vendo? Sim. Entendeu? Uhum. Joga ela dentro de campo. Joga para cima, ela vai cair dentro de campo, beleza, bola morta. Só que agora, para tu ver o impacto de uma sinalização, tá? Para você, caso o relógio tivesse rodado, tá? Deveria ter subtração de 10 segundos aqui? Sim. Por quê? Pelo fato. Calma. Não, deixa eu. Não vou responder sem pensar. Deixa eu pensar um segundo aqui. Pensa, vou pensar. Pelo fato do atraso de jogo, porque o fato dele ter sido empurrado para fora atrasou o retorno do jogador e que afetou o andamento do relógio por parte do ataque. Tá, vamos lá. É mais simples do que isso, tá? Restavam menos de 2 minutos e o relógio estaria rodando. E tem uma falta em bola morta que é a única causa que faz o relógio parar imediatamente. Entendeu? Certo? Beleza. Aqui, tá? O que acontece? Caso quem fez a falta foi o time B, né? Então aqui, Perfeito. o time A falaria, mano, eu não quero subtrair 10 segundos. Primeiro, o time A não tinha mais timeout, se eu não me engano. Se ele declina a subtração de 10 segundos, roda no snap. Então, nesse caso, ele ia ganhar 15 jardas e iria rodar no snap. Seria exatamente como foi aqui. Só que Perfeito. para mim a grande virada aí é a gente precisa saber quando tem subtração de 10 segundos ou não. Sacou? Porque se fosse o contrário, teria subtração de 10 segundos, rodaria no pronta e o outro time não teria timeout para gastar. Então, possivelmente, a gente sairia de 1,53 pro próximo snap sendo com 1,20 mais ou menos. E não com 1,53 como rolou aqui. Sacou? Perfeito, entendi a tua colocação, perfeito. Boa, boa. Tem mais um vídeo aqui. Um minuto para acabar. Ô Gui, rapidinho, posso? Fala, João. Desculpa, João, não tinha visto você de mão levantada. Pode falar. Eu tenho uma certa dúvida nessa questão de, não necessariamente do maior avanço, mas de quando fazer o sinal de parar o relógio quando o jogador sair de campo, nas situações que o cara é quase que só tocado. Por exemplo, às vezes o cara leva um empurrão de lado, entende? Se conseguir me esclarecer isso, ajuda bastante. Valeu. Beleza. Quando um cara desacelera, né? Tipo, quando o cara desacelera, ele não tem a intenção de derrubar o outro, né? Você consegue ver na leitura corporal desse cara que ele não tá tentando fazer um movimento de violentar o adversário.
O que, por exemplo, seria uma situação que não fosse tão intensa, mas que você poderia marcar? Pô, muito atrasado, o cara vem e faz um contato que nem é tão violento, mas é muito atrasado. O manual de mecânica fala, quanto mais atrasado, menos violento precisa ser para ser uma falta. Ou, por exemplo, um segundo movimento, um cara que estava no tackle, tá? Arrastou o cara para fora e depois faz um segundo movimento. Isso também pode ser uma falta em bola morta. Pegou? Tá, peguei, mas não E a pergunta dele ainda foi da essa. falta. É sobre parar o relógio, né? Aham. Ou considerar um maior avanço ou considerar que o jogador saiu de campo, entendeu? Maior avanço. Gui, boa noite, pessoal. Vai sacar Boa noite, dentro. Cara, João, é o seguinte. Esquece o contato que ele recebeu. É que você tá se prendendo muito à questão do contato que ele tá tomando, o tackle. Cara, esquece o tackle. Onde foi uma. Claro que o tackle é importante, tem o contato. Claro, sim, isso é importante. Mas para começar, ignora esse contato só para você entender uma coisa. Onde foi o maior avanço dele em campo? Foi em campo ou fora de campo? Quando eu digo fora de campo, ele sai de campo tendo o maior avanço dele? Ou seja, ele tá avançando em campo. Ele tá na jarda, vamos dizer que ele tá perto da endzone, tá na jarda 10. Ele toma o teco saindo na jarda 9. O maior avanço dele não é na jarda 10, é na jarda 9. Entendeu? Porque ele está saindo de campo avançando. Agora, imagina o contrário. Ele toma o teco na jarda 10 e volta para a jarda 11, onde ele sai de campo. O máximo avanço dele foi na jarda 10. E isso foi dentro de campo, onde ele começou a tomar o teco. Entendeu? Então, basicamente, é simples. Ele tá indo pra frente ou pro lado quando ele toma o teco. Se ele tá indo pro lado, você vai falar, é a mesma jarda. Tudo bem. Então, o máximo avanço dele foi em campo e fora de campo. Então, mantenha dentro de campo. O máximo avanço dele. A única questão que você vai manter esse relógio rodando é quando ele começa a tomar o tackle e ele recua e perde jardas devido ao tackle. E aí ele sai de campo. Então, você vai considerar que o máximo avanço dele foi dentro de campo. Mesmo que ele tenha saído de campo, nesse caso, na jarda 10, ele toma o teco na jarda 10 e sai na jarda 11, você não vai botar na jarda 11, você vai botar na jarda 10. Se jarda 10, ele estava onde quando ele toma esse contato? Dentro de campo. Logo, máximo avanço dentro de campo, relógio rodando. Para você, João. Teu amigo Abner Paranista aqui, ó. Ó, o cara pegou a bola aqui e foi empurrado para trás. O Abner tinha parado o relógio. E a gente conserta na sequência. Você não consegue imaginar quantas vezes eu falei maior avanço nesse curto espaço de tempo, tá? No rádio. Certo, mas por exemplo, se o cara toma um bump ali e vai para fora, aí a gente para o relógio. João, maior avanço é maior avanço. Ele foi empurrado para fora do maior avanço? Isso, foi empurrado para fora no maior avanço. O relógio tá correndo. Tá bom. É justamente essa aí a minha Eu trava. acho que o Sakai quis dizer exatamente o que aconteceu no vídeo, né? Gui, para a jogada bem no momento que ele toma contato. Você é meio maestro Billy, né? Sempre foi assim, né, Gui? Aham. Eu não sei, esse campo é de 50 ou é de 40? Agora eu não 50. consigo ver. 50? Ele tá no campo de ataque. Tá João, 49 e 39. E o cara tá na 44. É isso. Você concorda que esse contato acontece na jarda 44? Sim. Do ataque? Agora, se você for ver, ele vai sair ali na jarda 46, 47, que é pra trás, né? Onde que foi o máximo avanço dele? Na 44, onde ele é impedido de avançar. Ou seja, no momento do contato, não é? Se você pensar no momento do contato, onde ele tá? Onde o jogador de ataque tá? 44. Não. Dentro ou fora de campo? Dentro de campo, óbvio. Se ele está dentro de campo, você considera que a bola está teoricamente morta. Teoricamente, com muitas aspas, tá? Na jarda 44, se a bola está morta na jarda 44, ela está dentro de campo. Se ela está dentro de campo, o relógio continua correndo. É porque é uma coisa atrasada o maior avanço, né? Ela só vai ficar morta depois que você vê que o cara não vai mais avançar aquilo, né? Exato. Não, mas e o que mata a jogada é ele sair de campo. Não, exato. Por isso que eu falei teoricamente, com muitas aspas, só para exemplificar, só para deixar uma coisa um pouco mais visual.
para entendimento. A jogada não está morta, obviamente. Mas, quando a jogada morreu, você vai ter que lembrar onde que ele estava no máximo avanço, na jarda 44. Ele estava dentro de campo. Então, o máximo avanço foi dentro de campo. Então, Perfeito. é essa sequência lógica. Isso tudo que a gente está falando, você tem que processar em 1 segundo. Que é a hora que o cara sai de campo, você tem que Por isso que é lembrar. uma mecânica Rapidinho. avançada, né? Você tem que processar rápido. 44, dentro de campo, relógio correndo. Entendeu? Claro, isso acaba sendo instinto de wing, porque wing de wing, mas principalmente de wing, porque quanto mais você repete, vira memória muscular, né? E própria memória cerebral, que você vai processar rápido ali. Sim. Mas essa é a questão, você tem que lembrar onde que ele estava quando ele toma o contato. Estava na frente do ponto que ele sai de campo, então é lá que a bola vai continuar, só que o relógio vai correr. Boa. Felipe, o outro Felipe Augusto, quer falar alguma coisa? Tinha levantado a mão, né? Não é assim, não, só para falar que tanto é que eu marquei aquela falta, a falta que foi marcada, porque eu comecei a apitar quando ele começou a ter o retorno da perca de jardas, entende? Aham. Então a jogada foi matada dentro do campo, Uhum. entende? Perfeito. Então, enfim, beleza. Tamo junto. João Moreira, quer finalizar sua fala? Não, só agradecer mesmo. Valeu. Tamo junto. A gente tá no vídeo do timeout de lesão. Ó, 59 segundos. O quarterback, ele é tacleado, né? E aí, a gente vai ter um timeout de lesão, se eu não me engano. O cara da defesa aqui, ó. Tá mancando aqui. Ele cai no chão com 29 segundos, né? Eu acho que vai até 23, se eu não me engano. Beleza. Aqui, pessoal, a gente tem mais um cenário de subtração de 10 segundos. Por quê? O relógio estava rodando com menos de 2 minutos para o final de um tempo, né? Quarto período. E essa é a única causa do relógio parar. Tá? Obviamente, o ataque não ia falar para subtrair 10 segundos, faltando 23 segundos e rodando pronto, sendo que nem eles tinham timeout. Então eles declinariam aqui a subtração de 10 segundos e rodariam no snap. Meu principal ponto aqui é, pessoal, status de relógio, ainda mais em grandes jogos, sempre devem ser anunciados quando tem um impacto. Aqui seria timeout de lesão. A equipe dos depois decidiu por não subtrair 10 segundos no relógio. Faltam 23 segundos, o relógio roda no snap. Aí, por exemplo, tendo um operador de relógio, tá? E ele viu que o cara caiu com 29 segundos, ele pode chegar e falar, referi, anuncia para mim aí, por favor, resetar o relógio para 29 segundos. Tá? Esse é o tipo de detalhe que faz muita diferença. Isso é um ajuste de jogo muito importante para que a gente tenha isso sempre bem redondinho aqui. Beleza? E aqui é uma escolha óbvia, né? Não precisava nem perguntar pro time A se eles iam querer a subtração de 10 segundos, porque eu tenho certeza que eles não iam querer a subtração de 10 segundos. Aqui, um jogo cheio de possíveis subtrações de 10 segundos. Tá? 23 segundos para acabar, bem logo na jogada seguinte a essa. Tá? Vai ter um passo para frente, que foi aqui, ó. Perdão. Aqui foi a entrega. Aqui, ó, passe para frente do 14 para o 4 e o 4 faz um segundo passe para frente. E logo na sequência o 82 cai no chão. E aqui a gente tem um timeout de lesão. Dos eventos que a gente tem aqui, vou deixar rodando aqui, tá? Dos eventos que a gente tem aqui, a gente tem um passe incompleto que faria rodar no snap. A gente tem uma falta de passe legal para frente, que é incompleto. Então, isso é uma possível subtração de 10 segundos. E a gente tem um timeout de lesão. Tá? Nessa interpretação, pessoal, eu vou precisar dar uma conversada com as minhas entidades superiores. Por quê? Realmente tem um motivo. Já vou ver se ele sinalizou de dia. A gente realmente tem um motivo para fazer a subtração de 10 segundos, que é
o passe legal para frente incompleto, tá? Segundo, E aquela ideia de um passe para frente legal para conservar tempo, né? não necessariamente, tá só passe para frente legal incompleto na subtração de 10 segundos, tá? O grande ponto aqui tem um timeout de lesão do ataque, tá? Tem um timeout de lesão do ataque. Aonde que eu acho que não tem subtração, tá? Acho que não tem subtração, mas tem um grande ponto aqui que me pega muito, que é o ataque tem, em tese, um motivo para subtração de 10 segundos, que é o passe legal para frente, tá? E tem o timeout de lesão, que foi meio que tipo na sequência, o relógio estava parado, que não teria subtração de 10 segundos. Então, eu acho que, pô, se o timeout de lesão fosse ajudar, por exemplo, a não ter subtração de 10 segundos quando tem uma falta do mesmo time, eu acho que isso vira quase que um artifício que favorece o infrator, né? Você não ter. Sendo que não fala nada na... Tem certeza que Zap 10, mesmo que não seja para parar, conservar tempo? Não, então, eu tô falando da regra de Zap 10 também. Para esse caso, não precisa ser para conservar tempo. Não precisa ser para conservar tempo, tá? É só um passe incompleto. O que me pega aqui e o que me gera dúvida é que a gente tem dois cenários, né? O de passe legal para frente incompleto e a gente tem o timeout de lesão do ataque. Só que pensa que aí eu vou retornar ao que eu estava falando antes. Não gera uma estranheza, uma vantagem para o ataque, por exemplo, se o timeout de lesão invalida a subtração de 10 segundos, sendo que a gente tem são dois cenários, né, que influenciam o relógio por parte do ataque. Isso me gera muita estranheza. Não sei quem levantou a mão primeiro, se foi o Anderson ou se foi o Felipe. Não, o Anderson pode falar primeiro, fica tranquilo. Show. Certo. Show. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ainda no gravado. Então, a gente tem escrito que um passe para trás, para fora de campo, para conservar tempo, tem os Perfeito. updates, está escrito. No passe legal para frente, é somente o passe legal para frente incompleto. E aí, foi até a conversa que eu tive com o Gui sobre se esse timeout de lesão ele invalida, porque o timeout de lesão ele só tem Zap 10 se ele for o único motivo para parar o relógio. E se eu não estou enganado, logo no cabeçalho ali da regra de Zap 10 também tá definido, se for o único motivo para parar o relógio. Então acho que essa foi a minha dúvida. Então, eu entendo o teu ponto, tá? Mas vê se você concorda. Pode deixar seu microfone aberto, amigo. O passe para frente legal incompleto é o único que não faz, que não é o de parar o relógio imediatamente. Uhum. Entende? Eu posso ser tentar botar um tempero a pimenta? mais? Ah, E, tipo, se pensar que, tipo assim, é um passe incompleto, né? Então, quando acontece o passe incompleto, o relógio para. O timeout Perfeito. de lesão, o relógio já tá parado. perfeito. Porque a jogada acaba com o relógio parado. O timeout de lesão, a jogada acaba. E tu vê o cara lesionado e depois E é em bola tu tira o morta. timeout. Ele já Tem que tá ser a parado o mesma relógio. O passe Sim. incompleto, no momento que a bola bateu no chão, parou o relógio incompleto e parou imediatamente por causa desse passe incompleto. Sim. Seriam ações Eu acho que tem separadas, um né? bom argumento de, tipo, é o único motivo de ter parado o relógio, a falta aconteceu com o relógio rodando, tem o Zap 10 e o timeout de lesão acontece depois, com o relógio já parado. Perfeito. É um ótimo ponto. Deixa o Felipe, por favor, o Executo, depois você fala. Tá, vamos lá. A conversa que eu tive com o Shug, eu quero passar para a gente, enfim, para discussão, e infelizmente ele não pode estar aqui até para fazer isso, mas vamos lá. Aham. A gente teve um pensamento de uma cronologia da situação. Uhum. Antes desse passe ser incompleto, esse passe é legal, Aham. certo? A lesão não foi... não vou entrar no mérito da lesão, porque foi uma lesão, tanto que ele saiu de maca minutos depois, tá? Mas, enfim, partindo do princípio que a falta que pararia o relógio aconteceu antes de uma recepção que não aconteceu, que também pararia o relógio,
E depois disso, teve a lesão. Certo? Você pode repetir essa última parte, por favor? O passe ilegal aconteceu primeiro, antes que pararia o relógio, certo? Aham. É uma Sim. falta. Após o passe incompleto, teve a não recepção, que também para o relógio. Aham. E após isso, ele acabou se lesionando. O relógio já estava parado. Top. Já não teria movimento do relógio, indiferente da lesão dele ou não. Tá. Certo? Beleza. Essa foi exatamente a nossa dúvida, e tanto que foi esse nosso debate. E o Anderson pontuou exatamente o que tu pontuou, muito bem, inclusive no jogo. Relembrou da regra muito no momento. E a gente acabou debatendo pelo fato de que essa lesão foi após todos os acontecimentos que aconteceram para parar o relógio. Aham. E para a gente não fez sentido no momento a subtração dos 10 segundos, certo? Tanto que a gente deixou o restante no relógio. Show. Ô, Felipe, eu vou falar uma parada que eu falo muito com o Anderson, tá? E eu espero que você entenda que é só um ponto de vista de como levar as coisas às vezes. Fica Tá. à vontade. Eu encho muito o saco do Anderson, e o Anderson só relembrou essa porra toda, porque tem 4 anos que eu fico botando ferro de cavalo na bunda dele pra ele lembrar essas porra dessas regras, tá? Me incomoda um pouco, e isso é uma visão que eu tenho, tá? E me pareceu muito nesse jogo, que o Anderson tem que brigar para aplicar a regra. Ele tem sempre que justificar por que ele tá querendo aplicar a regra. Foi uma sensação que eu tenho, tá? Se eu tiver errado, peço 1000 desculpas, tá? Mas a sensação que eu tenho, e quando várias vezes no jogo o Anderson tá falando com mais de uma pessoa na arbitragem, parece que ele tem que justificar e que a fala dele tem sempre que ter um double check, tá? Coisa que, por exemplo, não aconteceria comigo. Se eu falasse que o touchdown valeu 8, o pessoal fala, caralho, Coin tá maluco, mas vamos lá, sabe? É uma parada que me incomoda um pouco, tá? E a arbitragem de futebol americana tem uma parada que é foda. Desculpa o termo. Que é, às vezes, tá? A gente vai ter sorte. Só que a gente não pode apitar as coisas com base na sorte. Por exemplo, você me deu toda a justificativa de uma subtração de 10 segundos. Que teve o passe incompleto legal e depois teve o timeout de lesão. Essa é a justificativa do Zap 10. Sabe? Então, tipo, e aí é onde, cara, não coloco isso na tua comanda, não. Não coloco isso na tua comanda, não. Pelo pouco que eu sei, acho que você ou começou a apitar há pouco tempo ou voltou a apitar agora, né? Eu voltei a apitar agora. Então, assim, cara, é uma equipe de 7 pessoas. Com um oitavo para o relógio. Tá? Alguém tem que salvar isso aí. Sacou? Alguém tem que resolver esse pepino. Tá, posso Entende? pontuar então Pode. minha visão de dentro? Por favor. Cara, o teu pressentimento, acho que ele tá... Não sei, eu vou dar o meu ponto de vista, que eu não posso falar por 7 pessoas, Com né? certeza. No meu ponto de vista, não tá certo, mas pode ser compreensível de outro lado, porque, como que eu posso dizer? O Anderson é o único que ele fala sobre todas essas regras difíceis, realmente, porque ele é a pessoa que mais estuda do nosso grupo, tá? Uhum. Eu dou muitos parabéns para ele, e eu escuto muito o que ele fala, tá? Tanto que a gente teve uma situação, uma discussão no jogo ali, mas tipo assim, é aquela discussão para favorecer, para melhorar a arbitragem. Com certeza. Sempre foi. E, pô, eu adoro apitar com ele, tá? É sempre muito bom apitar com ele por causa disso, porque ele é um cara que tá somando sempre com a regra. E nessa situação, cara, não vejo essa situação acontecendo. Foi uma discussão de... Não teve mais do que uma pessoa falando isso, então quando... Pensa, estamos em 5 conversando, uma pessoa fala uma coisa e as outras 4 falam outra. Não por afinidade, não por... Perfeito. Apenas porque o assunto bateu. A gente não vai marcar o que uma pessoa tá falando, indiferente da situação que seja certo ou errado, enfim, né? Estamos aqui, a gente erra, os jogadores erram passe, né? Enfim, a gente trabalha para não acontecer mais isso. Perfeito. E tanto é que eu entendo a tua pontuação ali de que eu dei olhando agora, dei todos os argumentos para ser um Zap 10. Sim. Né? E, enfim, mas eu acho que essa situação do Anderson não acontece. Talvez se ele sentir, peço desculpas pela equipe já. Não, sem problema.
Não é uma berlinda, tá? Mas Aham, assim, baseado no conceito de que o Anderson é o cara da equipe que mais estuda, perfeito. mesmo que ele seja 1 em 5, talvez essa opinião não devesse ter um peso diferenciado, sabendo tem. que. E tem, a gente. Então, Ele nos deixa muito mais confortável estando com ele, porque ele já salvou, inclusive, em São Miguel do Oeste, ele salvou uma jogada que todo mundo parou e olhou e escutou dele. e assim, uma coisa que é muito importante, cara, é o conceito de save call, tá? A IFAF tem um jeito, né, de analisar o jogo, e save call é o tipo de parada que mais sobe a nota de um árbitro, tá? Se a gente pegar as análises de 2022, né, porque a gente fazia, cara, jogo que tinha save call, geralmente esse árbitro era o que tinha maior nota, porque ele nunca fazia só uma save call, ele fazia mais ou menos umas 3, 4 no jogo, sabe? E é esse tipo de parada que eu acho que é muito importante, sabe? Então, assim, trabalhar mais conhecimento com a equipe inteira, tá? Pra gente poder ter mais soluções e mais rápido também, tá? Cara, acredita, a gente está estudando bastante também. Eu falo que ele é o que mais estuda porque realmente ele faz os cursos contigo, a gente não tem eu digo por mim, eu não tenho esse tempo disponível, infelizmente. Todo o tempo que eu tenho eu estudo. E, pô, eu apito desde 2016. E agora, essa é a época que eu vejo que mais, depois que teve a união da Federação Catarinense com a APAFAM, é o momento que eu vejo que tem mais estudo e que a gente está mais evoluindo. E, enfim, mas super válido demais estar com ele ali. Boa. Cara, seguinte, esse aqui foi o último lance do jogo, basicamente, tá? Tem 13 segundos, quarta descida. Tem um holding do ataque, tá? Você viu do left tackle aqui, né? Do 7-3 eu que marquei. Isso, boa. Teve aqui a segurada do left tackle, tá? Faltando 8 segundos. E aí, o Mano roda o relógio, mas o relógio parou porque era uma quarta descida, né? Importante, sempre depois de quarta descida o relógio para, seja para ser uma primeira descida para o time A ou uma primeira descida para o time B, tá? Beleza, aí tem o holding, tá? E aí, o que acontece? O jogo, eu conversei com o Diego, tá? Na segunda-feira. Ele falou, cara, o jogo tava quente, eu entendi que o Mano quis subtrair os 10 segundos, porque eu entendo que ele tava querendo poupar o pessoal de uma possível briga e tal. Cara, eu entendo perfeitamente. Só que o meu ponto e eu compartilhei isso com o Diego na segunda-feira. Se tinha 8 segundos, isso aqui não era uma situação de subtração de 10 segundos, porque o holding não faz o relógio parar imediatamente, e também a descida parou por causa do turnover on downs, aqui, a gente não tem subtração de 10 segundos, 8 segundos, primeira descida por ataque. Guilherme, os caras estão falando que vão tampar na porrada. Vai ter o snap e eles vão tampar na porrada. Literalmente aconteceu isso no jogo do Phantoms e Bristolbacks. Só que, cara, o meu ponto aqui a gente não pode inventar regra. Pô, Guilherme, eu acabei porque os caras tamparam na porrada. Cara, suspende o jogo então. Mas não pode acabar com o jogo. Eu não posso decretar o vencedor faltando 8 segundos para acabar o jogo. Guilherme, foi um estado de exceção. Eu não posso acabar o jogo faltando 8 segundos. Mas eles falaram, vamos tampar na porrada. Eu não posso terminar o jogo faltando 8 segundos. Ainda mais, vou levantar só um ponto, tá? Meu ponto maior é por causa do relógio na tela. Se fosse só no pulso do referee, eu até acho que dava para dar uma segurada, né? Falar, pô, rapaziada, acabou aqui, ó. Zerou. Mas relógio na tela, todo mundo vendo que tem 8 segundos, cara, acho ruim. Pode falar, Corsini, boa noite. Boa noite. Só para falar desse ponto aí, por que foi decidido acabar, e na verdade foi até quase um consenso entre todos. Uma, que o Stepos já tinha pedido para acabar o jogo. Eles já estavam até se enfileirando no meio do campo para acabar o jogo. Eles não queriam a última rodada. E nós, com as últimas experiências que nós tivemos até com esses dois times, a última vez que teve uma última jogada nesse ponto que tentaram a jogada, que o Rex disse que poderia tentar, nós tivemos um jogo parado com 2, 3 segundos para acabar o jogo, porque teve que ser retirado um cara porque teve uma lesão na cervical. Então, com esse histórico,
E como o time do Esteposo já estava se enfileirando e o pessoal estava tirando capacete porque já tinham pedido até o fim de um jogo, foi isso que foi decidido na hora, entendeu? Entendo. Concordo contigo pela transmissão, 18 segundos, tudo eu concordo. Mas essa foi uma decisão que a gente tomou em campo por causa disso, entendeu? Mas aí, Foi Orsini, esse quesito. eu entendi teu ponto, é pelo bem de todos, é pelo bem do... O Estepô já não queria jogar, mas tem 8 segundos. Se eles Sim, não, tivessem, eu entendo o que tá falando, mas se eles então, tivessem ido pro vestiário, chama de volta. Vai ter mais uma jogada, sabe? Pô, Guilherme, você tá sendo muito carrasco. Cara, é a regra, é a regra. Eu tive esse debate com o Chug lá em Campo Largo, ele falou, cara, às vezes a gente tem que fazer umas adaptações. Chug, eu sei que você vai ver depois, você falou algo desse tipo, tá? É do tipo, cara, às vezes a gente tem que fazer umas concessões na regra pro bem do jogo. Só que eu concordo em alguns aspectos, né? Por isso que a gente faz preventiva às vezes, né? Só que neste caso, não era para ter acabado o jogo, sabe? É só esse o meu ponto. Pode falar, Felipe. Vamos lá. Pô, eu só discordo de um ponto ali. Por mais que o relógio estivesse só na mão do referee, cara, eu acho que. Cara, eu vim comando no carro, a gente veio discutindo isso de Timbó a Jaraguá do Sul, tá? Não existe resposta certa quando o meio tá errado. Qual que é o Entendeu? meio aí? A forma que foi acabada, né? E aí que eu venho te perguntar e estou aqui, vamos lá, para aprender. Qual seria exatamente o procedimento para a gente encerrar e o que ele deveria ter falado ou acontecido para a gente encerrar da forma correta? Né? Cara, Eu não sou referente, eu nunca apitei como perfeito. ref, Sem não tenho problema. vontade, tá? Mas eu gostaria de saber e eu acho que seria interessante a título de conhecimento Sim. que pode vir a acontecer novamente. O Rex queria jogar? Eles iam ajoelhar. Cara, se o Rex fala, pra gente acabou, ele podia anunciar em comum acordo entre as equipes, o jogo está encerrado. Se fosse para encerrar, teria que ser desse jeito. As duas equipes entrarem em comum acordo e o jogo está encerrado. Mas, não porque um time achou que já tinha acabado, sabe? Perfeito. Acho que é mais por aí. Beleza? Certo. Porque a questão é só a sensação de para quem está assistindo e tipo, profissionalizar o encerramento do jogo. É só esse o ponto. Sim. Agora acabaram as grandes. Acho que o Corsini levantou a mão de novo. Pode falar, Corsini. Não, foi. Não. Só se ela tá em pé ainda. Deixa eu ver aqui. Tá em pé, mas tranquilo, eu posso abaixar para você aqui. Fala, Humbertão, boa noite. Oi. Noite. Não, é Ah, só até para ilustrar a discussão. Quem é das antigas vai lembrar de um jogo da NFL muitos anos atrás, acho que foi Cleveland e Jaguars, que faltava coisa de 40 segundos para acabar e teve um lance polêmico de um passe incompleto. O referee parou, foi revisar, deu passe incompleto e a torcida começou a atacar a garrafa no campo. O jogador queria sair na porrada também, aí deu a louca no Terry McCollum e ele encerrou o jogo. Aí você pode falar, Humberto, não fazia diferença nenhuma. O outro time é só ajoelhar e tal. Tá, mas faltava 40 segundos. Tanto que a NFL ligou pro Terry McCollum e falou, cara, volta pro campo, ajoelha. O jogo tem que terminar. Para não estar aberta a discussão. perfeito. Perfeito. Bom, só pra gente caminhar aqui na rota do fim, tá? Cara, esse lance aqui foi foda, tá? Punch. Vai ter aqui uma bola dividida do time A e time B. O time A toca na bola. O time B retorna para touchdown, tá? E eles voltam pro ponto da violação. Cara, isso aqui vou só falar o que é a regra, tá? Isso é mesma regra de receber um passe. O time A não completa o processo de recuperação da bola. Ou seja, a bola estava em jogo. Realmente tem uma violação. O time A encostou primeiro do que o time B. Tem uma violação. Mas, nesse caso aqui, como ele não completa o processo, o time B pega a bola, cara, touchdown. O melhor ponto possível aqui pro time B é o touchdown, né? Então aqui a gente deveria ter tido um touchdown e não uma bola voltando pro ponto da violação, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse lance?
Esse lance aqui é uma delícia. Deixa eu só ver quem é o cara. Aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Bloqueou, bloqueou, bloqueou. E o passe saiu. Sinceramente, eu iria de OPI com tranquilidade aqui, tá? Guilherme. Mas o cara tava no meio do campo e o passe vai lá na direita. Olha como é que o cara tá tentando ir para lá. Cara, blocking downfield. O cara obstrui um jogador no meio da endzone. Consigo entender quem não gostaria da OPI aqui. Mas, Scoff, você fecha numa OPI aqui ou você não iria de OPI aqui? Pô, fechadão contigo, amigo. E back judge chamando, né? Estaria junto contigo, 2 flags em campo, chegaremos juntos assim, OPI, OPI. É isso. OPI. É. Cara, E pior que eu. sim, né? Bem provável ter uma flag do back judge aqui, porque é Sim. bem ali na chave. Aham. Cara, eu acho que esse é o último vídeo, deixa eu ver. Holding não, Gui? Por área do campo ou do poste? Cara, não. Eu não acho que teve holding, assim, sabe? O cara tá tentando ir pro lado, mas não tem uma restrição. Tem só um. Não tem uma restrição faltosa, no caso, né? Eu acho que esse era o meu. Sei lá, não conseguiria dar holding naquilo, sabe? Acho que seria muito pouco para ser holding ali. Não tem a questão dos terços ali, Gui? Cara, blocking downfield é complicado pra OPI, tá? O que acontece ali? O blocking downfield é uma jogada desenhada, tá? Esse cara bloqueou no downfield e isso faz com que esse cara seja atrasado para fazer a cobertura dele. Então, tipo, não é. A gente teve esse debate no Rio até com a Desirê. Até para situações onde um cara bloqueia perto das scrimmage, depois o passe é fundo, sabe? Cara, é um bloqueio que atrasa a defesa, sabe? E dá uma sensação, por exemplo, de uma leitura de corrida. E o cara tem uma vantagem dupla aí, né? Um jogador sendo bloqueado no downfield e tem também uma leitura que a defesa tem, né? Para esse tipo de situação, achando que vai ser uma corrida e na verdade o passe saindo lá para a direita, tá? Perfeito. Boa. Fala, Telzão. Bom, esses tempos a gente até discutiu sobre um vídeo não igual, mas parecido sobre blocking downfield. Você vai querer rivalizar os 45 do segundo tempo? Não, cara, não é. Oi, Porque cara. eu sou da opinião, inclusive aquele dia eu estava defendendo de que exatamente isso, que bloquear no fundo do campo sempre vai ser falta, independente do local do passe. É mais uma questão, assim, do que é o fundo tipo, porque o manual de mecânicas vai falar, né? Bloqueio que ocorre em qualquer lugar no campo fundo. Uhum. O que a gente está considerando aqui? Mais de uma jarda. Tá. O mais de uma jarda, até porque isso envolve, por exemplo, jogadores irrestritos, né? Perdão, restritos, que são jogadores de linha ofensiva, né? Esse vídeo agora, Telzão, até é um pouco do que eu acho que dá para dar uma ilustrada também, tá? Tá. Ó, olha como é que esses dois jogadores estão bloqueando. Ó, muito campo aberto, né? Sim. Que aí eles já passaram muito das 3 jardas, né? Exato. Aqui tem pelo menos IDP, tá? Aqui tem pelo menos IDP. Porque eles começam bloqueando a uma jarda e vão bloqueando a mais de 3 jardas. Até o Diegão acho que dá essa falta nessa jogada. E no final ainda tem uma falta por interferência de passe da defesa. Sei lá, esse movimento da câmera deixou mais difícil de ver se foi uma DPI ou não. Mas tem uma mão, né, na cintura do cara, tem um girar ali. Mas aqui, por exemplo, eu não tenho certeza se eu daria OPI aqui. Eu não tenho certeza. Mas se der também, tá tudo bem. Que foi muito. Foi muito aqui. Pelo menos DP foi, né? Para não ficar no 0-0. Acho que é isso. Tem mais vídeo? Não. Belo ao vivo.
Maratona FM o dia. Alguém quer falar alguma coisa? Pô, eu achei que você ia, sei lá, soltar assim, tipo, a quinta descida, Não, uma coisa não sou mais assim. muito drástica. Nada. Agora eu tô criticando o Abner porque o cara do Cascavel pediu orçamento pra ele e a CBFA tá me cobrando. Pô, a história da nossa vida, né? Orçamento. Sim. Caralho. Mas deixa eu só parar de gravar aqui.